Salve, rapaziada! Tamo na área e hoje sem aquela animação costumeira que vocês já conhecem. Por quê? Porque afinal de contas o time a ser batido foi finalmente batido. O Inter SM conhece a sua primeira derrota na Série A2 de 2025. E hoje a gente vai trazer um vídeo especial com rodada completa, com gols das outras partidas. Então vem comigo, vem no vídeo! Paixão alvirrubra no ar, aqui Gustavo Siqueira, e hoje o Inter SM conheceu a sua primeira derrota, depois de 8 rodadas. Na 9ª rodada o Inter SM acaba então tendo a sua primeira derrota na competição, mas tu que não quer perder, tem que dar aquela moral, deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha, comenta aqui embaixo da onde que tu tá falando, da onde que tu torce para o alvirrubro, comenta aqui embaixo o que que tu achou do jogo, o que que tu achou da escalação, o que que tu achou do esquema tático, o que tu achou das alterações, o que tu tá achando do trabalho do professor. Comenta aqui pra gente fazer chegar até a direção do Internacional de Santa Maria o que o torcedor tá achando do trabalho. Afinal de contas, o time que era para ser batido, que era o time a ser batido, agora foi. O time que era, onde estavam os melhores, não está jogando como os melhores, e a gente tem visto uma situação em que o time apresenta um claro decréscimo na qualidade do futebol apresentado. Nós não estamos vendo evolução no Internacional de Santa Maria. Nós estamos vendo que o time começou tendo algumas dificuldades, ganhando os jogos, empatando, e agora perdeu. Ou seja, em vez de estar subindo, o time tem mostrado um declínio evidente. E isso todo mundo está vendo. Então, assim, a gente precisa entender o que o torcedor quer saber, o que está acontecendo. É claro que a gente vai torcer, professor. Não precisa dizer que o torcedor tem que ir ao estádio torcer. Que esse é o papel do torcedor, acreditar no projeto e ir ao estádio torcer. O torcedor de Santa Maria vai fazer isso, mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Agora eu quero falar sobre o jogo especificamente. Um jogo que parecia que o Internacional de Santa Maria ia dominar as ações, começou bem no início do jogo, dominou o jogo até os 20 e poucos minutos, os primeiros minutinhos ali, o time da casa naquela empolgação da torcida, tenta sair no abafa ali, mas foi coisa de um minuto e pouco, o Internacional de Santa Maria já tomou as ações da partida. Só que aos 30 minutos o Aimoré, que já tinha revertido essa situação, consegue seu gol mais ou menos ali aos 30 minutos, e aí desandou o Internacional de Santa Maria. O Internacional de Santa Maria que entrou sem centroavante, entrou com Vitor Júnior e Lion mais avançados, o Vitor Júnior que é um 10 clássico, a gente falou isso, na entrevista que eu fiz com o Pedro lá no Rio, ele me adiantou, que estava trazendo era o Vitor Júnior, porque precisava de um 10 clássico, aí ele joga o Vitor Júnior de atacante. O Lion estava na dele, o Lion é um extremo, fez bem esse papel, mas não tinha o cara na área para definir, que ou era o Morbeck ou era o David Batista, podia ser o Jarro, podia, o Fernando Silva, que é um garoto que eles trouxeram aí do interior de São Paulo, e tem também os nossos meninos da base, tem o Inácio que voltou agora, do São Luís de Juí. Não é por falta de peças que o Inter SM não jogou com avanços, foi por uma opção tática, foi por uma opção tática do treinador, não era uma questão técnica, esse tá mal, aquele tá ruim. Então, quer dizer, um treinador que vinha muito com a questão de que trabalhava com a base, que valorizava a base, e isso foi que me derrubou quando eu pensei que era o Carlos Moraes, porque fui procurar como é que tinha sido a trajetória do Bruno e do Carlos Moraes. Na verdade, quem trabalhou com a base, quem foi treinador de base, foi o Carlos Moraes e não o Bruno Coutinho. Enfim, o fato é que a gente não está vendo efetivamente o aproveitamento dos nossos meninos da base, mesmo quando faltam algumas peças específicas. E olha que nós temos ótimos valores
ali. Bom, a grande questão é que as coisas não estão dando certo. As coisas não estão... Nós não estamos aqui dizendo que é terra arrasada, né? Já falei aqui em outros vídeos, sou daqueles que acham que o trabalho começa e termina com o campeonato, né? Acho que tem que, né, valorizar o trabalho e ter que acreditar no trabalho até o final. Agora, não adianta a gente continuar com o trabalho vendo que tem coisas erradas, né, e não tentar corrigi-las. Então a gente precisa corrigir algumas coisas que estão erradas, né? Não sei se é a questão, né, de que o Bruno não viu que talvez as ideias deles precisem se adaptar às peças que ele tem, né? Ele tá treinando no Internacional de Santa Maria, né? O ano passado ele foi campeão com o Monson, um time de empresário que não tem torcida, né? Então talvez seja até por isso que ele tem alguma dificuldade em se referir ao torcedor, né? E às vezes aparece até um pouco, né, arrogante quando se refere ao torcedor, né? Porque foi campeão com um time que não tinha torcida, né? O Inter-SM tem uma torcida, tem uma grande torcida, uma torcida exigente, uma torcida que acompanha, uma torcida que cobra, né? É um clube que tem cobertura das rádios locais dentro e fora de Santa Maria. Tem gente pelo Brasil e pelo mundo inteiro acompanhando o Internacional de Santa Maria, né? Então vai ter pressão, né? Vai ter pressão, não é por conta do resultado, a gente só quer entender o que está acontecendo e ajudar. O torcedor vai ajudar, vai lotar a baixada, mas a direção tem que fazer seu papel também, fazer uma promoção de ingressos, alguma coisa para chamar o torcedor, né? Enfim, eu vou deixar para falar mais no final do jogo aí sobre algumas situações, né, que eu entendo que precisam, né, ter alguns certos cuidados, né, que a gente precisa tentar, né, a direção, e eu faço esse apelo principalmente, né, o Pedro, né, o presidente Pedro Della Páscoa, que é um cara de vestiário, é um presidente de vestiário, tá precisando de um choque de vestiário, presidente, está precisando da tua intervenção, como eu volto a dizer, não para fazer terra arrasada, não para iniciar nada do zero, né, mas para dar um choque de vestiário, para saber, para descobrir o que está acontecendo e corrigir o que está acontecendo, né? O hotel que está ficando, os hotéis não estão bons, o salário está atrasado, né? O treinamento, aí, o material de treinamento, o local de treinamento não está adequado, o que está faltando? O que está dando errado? Por que o futebol não está acontecendo? Por que os melhores não estão jogando como os melhores, né? Agora o time a ser batido foi batido, estamos em quarto lugar, ó. Tô com as camisas ali dos caras que estão na nossa frente. A Aimoré em primeiro, Gramadense em segundo, VEC em terceiro e o Inter-SM em quarto. Ou seja, fomos passar para o VEC. O VEC, né, há um mês do campeonato, não sabia se ia jogar. Antes do campeonato começar, demitiu o treinador e começou com outro. O Inter-SM com 60 dias já tinha treinador, já tinha grande parte do elenco montado, teve 40 dias de pré-temporada e o VEC está na nossa frente. Eu não vou nem falar da grana, não vou nem falar do investimento, né? Então alguma coisa está errada, nós precisamos descobrir isso a tempo, né? Não dá para nós passar mais um ano na divisão de acesso. Esse é o ano que o Internacional de Santa Maria precisa subir, custe o que custar, né? E os jogadores, parte deles já entendem isso, e está na hora do Bruno entender isso, que nós precisamos subir, que nós não somos um Monson que se subir ou se não subir, tanto faz, né? A pressão vai ser muito grande. Eu, como torcedor, estou muito preocupado. Estou muito preocupado com muitas variações, não sabemos exatamente como o time joga, né? Porque daí engana o adversário, mas engana a gente mesmo, engana o próprio time. O time vai ter dificuldades para se encontrar em campo muitas vezes. Bom, vejam vocês mesmo aí, né? Vamos para os melhores momentos, depois a gente vai nas entrevistas, depois eu volto com a rodada. Vai aí, confere aí. O primeiro tempo começa como, né, já é de se esperar. Aí, né, agora o protocolo da Federação Gaúcha, perfilamento dos atletas, as duas torcidas irmanadas e as faixas, né, lá da Fanáticos, da turma do Esquenta, estendidas na arquibancada do Cristo Rei. Isso é extremamente legal da gente estar, né, acompanhando e vendo. Bom, o jogo vai iniciar e os primeiros minutos que a gente observa é do Inter sendo empurrado para trás pela Aimoré. O time da casa vai tentar impor, né, um ritmo forte, né, logo na saída de jogo.
que é de certa forma de praxe, né, do time da casa tentar logo de início fazer valer o fator casa e empurrar o adversário. O Inter SM nos primeiros segundos ali, logo no primeiro minuto, acabou, né, aceitando essa imposição do Aimoré. A Aimoré aí tocando a bola, como vocês estão vendo. E esses primeiros segundos aí acabaram causando, né, uma impressão de que o Aimoré poderia, sim, no toque de bola. A gente está vendo aí que o Inter também adiantando a marcação, tentando fazer a marcação-pressão mesmo, sem os atacantes, tá? Mas sem atacante a gente viu um Inter que também soube atacar. Então aí o Marcos Freitas vai ser o primeiro a tentar um chute, né, longe do gol. Depois, aos 9h40, talvez a grande chance do Internacional Santa Maria, uma bola lançada da direita, sobrou limpa para o Júlio Simas, e ele de certa forma ali bateu fraco, ele teve que esperar a bola aqui, né, quicar, porque não dava tempo, não dava para pegar de primeira, de sem pulo, né, talvez não tivesse enquadrado o corpo bem. Esperou, né, o kick da bola, e aí quando ela veio, ele não conseguiu dar a força, né, ideal para fazer o gol. Mas foi um gol perdido, né, para o Inter SM. E aí o Inter SM começou a jogar, o Aimoré abusou das faltas, mas começou a criar situações, começou a tocar a bola, a estratégia parecia que ia dar certo, uma tentativa parecia despretensiosa e acabou, né, o goleiro Rodrigo Mamá, que foi destaque do Aimoré nesse tempo que o Inter acabou dominando, né, foi um grande destaque aí, fazendo boas defesas. No escanteio, a melhor chance do jogo, a bola ia entrando, cabeçada do Júlio Simas, e o Rodrigo Augusto, é muito azar, né, meu povo? E o Rodrigo Augusto, no lugar errado, acabou tirando o gol do Júlio Simas, né? Olha, ó, cabeçada do Júlio, a bola indo pro gol, bate no Rodrigo. Aí, uma chegada de desafogo do Aimoré aos 20 minutos, então quer dizer, né, do primeiro minuto até o 20º, o Inter Santa Maria dominou as ações, e aí uma chegada, né, do Aimoré, que acabou não sendo tão, né, perigosa, mas acabou gerando não escanteio. Aí a falta cobrada, uma cabeçada ali do jogador do Aimoré, então quer dizer, o Aimoré começava a, né, preocupar o Internacional Santa Maria, faltas, escanteios. Aí a próxima escapada do Internacional já não vai ter, né, vai mostrar o toque de bola, olha, 26, quase 27 minutos, e o Lion dá um chute, não, muito ruim, mas o Lion fez uma boa partida. E aí, né, como vai falar o Copete lá na saída de campo, quem não faz, né, quem não é efetivo acaba saída errada, o Balde, que tem tanta regularidade, perde a bola na saída, né, e a bola é lançada para a área, e gol do Aimoré, gol do baixinho Reinaldo, né, no meio das nossas torres gêmeas, Tairone, Rodrigo Augusto, o baixinho Reinaldo de cabeça abriu o placar pro Índio Capilé, né, os aimoresistas que comemoraram muito, porque essa vitória provavelmente garante, né, não só a classificação do Índio Capilé, como possivelmente também ali, uma das duas primeiras vagas aí, um dos dois primeiros lugares pela pontuação já conquistada pelos jogos que ainda faltam. Bom, e ainda vai ter, antes do final do primeiro tempo, um chute do Júlio Simas, que foi muito bem. Uma das rádios de Santa Maria, um chute que acabou sendo fraco, né? Uma das rádios de Santa Maria escolheu o Júlio Simas como melhor em campo, como craque do jogo, e outra escolheu o Lion. Eu fiquei também com a escolha do Lion. E aí, final de primeiro tempo, 1-0 para Aimoré. Vamos para o segundo. Começa o segundo tempo já com as trocas. Saiu Tairone e Rodrigo, né, para a entrada de Morbeck e Marcão. Então o professor tirou os dois zagueiros para botar um centroavante e colocou só um zagueiro de volta, ou seja, dentro do próprio jogo já mexeu bastante. Já, né, aos 6 minutos, né, uma bola lançada para a área e um milagre do Copete. Né? As rádios de Santa Maria falaram que a bola poderia ter entrado,
pessoal da Aimoré TV falou que não, que conferiu ali, né, e que a bola teria ficado, né, rodopiando em cima da linha. Aliás, uma belíssima transmissão, né, da Aimoré TV, né, um trabalho muito bem feito. O Léo também, quando a gente precisou, né, o Léo que está narrando aí, quando a gente precisou, atendeu a gente de uma maneira espetacular, o cara, né, super gente boa, parabéns pelo trabalho, Léo. Aí a gente está vendo no replay, né, uma chance bem perigosa. E aí o Índio vai começar, ó, outra falta, outra chance, uma cabeçada que passa ao lado do gol. Aí o Inter começa a responder, 17 minutos, né? Um chute fraco do Lion, que acabou, né, saindo pelo lado do gol. O Inter não vai criar chances, né, efetivas. Aí mais trocas, sai o Misael e vai entrar o Jarro. O Misael bastante desgastado, mas o Jarro lesionado, e isso foi uma preocupação, né, imensa. Aí um chute perigoso do Vitor Júnior ali, e pega a sobra, passa, né, perto do gol ali do Rodrigo Mamá. Aí, mais uma vez, né, a chegada do Internacional de Santa Maria e o chute do Vitor Júnior. Escanteio para o Inter, uma cabeçada perigosa ali do Matheus Santana, se não me engano, né? Não percebi bem o número da camisa de quem vai dar essa cabeçada, mas, né, uma cabeçada perigoso, né, que passa perto do gol do Rodrigo Mamá. O Inter vai para as, né, últimas substituições, sai o Vitor Júnior e o Alan Baldi, e vão entrar Marquinhos e David Batista. Só que nada mais praticamente acontece. A gente está vendo aí o último chute do Aimoré. Fim de jogo, fim de partida, fim de invencibilidade, né? O Inter SM conhece sua primeira derrota, os aimoresistas comemoram, né, com muita intensidade, e, né, uma derrota que nos traz muitas preocupações enquanto torcedores do Alvirrubro. Infelizmente o resultado não veio, pelo contrário, caiu o último invicto do campeonato, o Inter de Santa Maria. Tua visão sobre o jogo hoje aqui em São Leopoldo, um jogo muito difícil, o Inter perde primeiro no campeonato, mas enfim, tem que levantar a cabeça e domingo que vem tem o Santa Cruz. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Não é à toa que os caras são líderes, mas a gente tava no momento do primeiro tempo que tava com o jogo controlado. Aí a gente toma um gol bobo, como vem tomando na maioria dos jogos. Isso aí a gente tem que melhorar. A gente tem que se cobrar, porque não pode acontecer. O campeonato como acesso, a gente não pode dar essas molas que a gente vem dando. Não só hoje. Aconteceu em casa também contra o Gaúcho, conseguimos virar. Contra o próprio Glória também. Mas a gente tem que melhorar. Tem uma semana agora, a última semana cheia, né? E aí, contra o Santa Cruz domingo, a gente tem que ter a força da nossa torcida pra gente buscar os 3 pontos, que é muito importante pra nós. Copete infelizmente não deu, o Inter de Santa Maria sai derrotado. O Lion até citou ali, o Inter tomando muitos gols bobos, né, na saída de bola, enfim, perde a bola. Tua visão sobre a derrota de hoje aqui no Cristo Rei? Futebol é eficiência, né, cara? A gente não fez e eles fizeram, né? Tiveram uma chance e fizeram num erro nosso. Então, futebol tem que ser efetivo, não tem muito o que dizer, né? Não tem como dizer que a gente jogou mal, mas a gente não fez e eles fizeram. É isso aí. Tá saindo ele, Jarro Pedroso. Vou fazer a pergunta para ele, se ele tava 100% ou não. Enfim, Jarro, caiu o último invicto do campeonato, o Inter de Santa Maria. O Jarro tava 100%, dava para jogar hoje. Como é que tá o Jarro? Tá bem? Cara, eu senti a semana e não treinei a semana toda. E hoje vim pro jogo, parece que o torcedor do jogo, né? Acho que precisou entrar ali pra pelo menos botar um pouquinho de velocidade no jogo. E infelizmente queria estar 100% hoje para sair jogando. Acho que esse era o nosso maior momento do jogo. Mas agora é isso aí. É lamentar. A gente vem com coisa de buscar um ponto ou a vitória, sabendo que vai ser muito difícil. Mas agora trabalhar, sabendo que temos um jogo difícil
dentro de casa e temos que agora somar e recuperar os pontos dentro de casa e depois buscar fora também. Muita comemoração do jogo, dos jogadores do São Leopoldo. Segue aí, Fá. É o adutor? Vai dar pra jogar semana que vem? Cara, é a posterior. Eu vim tratando toda semana, fiquei toda semana sem tratar. Mas acredito que agora tem uma semana cheia para recuperar bem, fortalecer para estar 100% pro jogo. Porque em casa a gente sabe que tem que ganhar. Temos que fazer os pontos de casa e não perder mais pontos de casa e buscar ponto fora. É difícil, né? Perda da invencibilidade é o que mais me dói. Performar diferente do que a gente fez no primeiro tempo para o segundo também é um ponto de equilíbrio que eu preciso rapidamente acertar e já não tem muito o que falar, né? A gente tem que entender contra quem a gente estava jogando, entender a competição e a gente vai se manter vivo sempre em busca do topo da tabela. Isso aí eu não preciso nem explanar para vocês, essa é a nossa ideia. Vamos ter que saber entender essa derrota e fazer dela algum aprendizado para que durante a semana a gente se prepare para vencer de novo em casa. Nem sempre quando ganha tá tudo certo e nem quando perde tá tudo errado. Os pontos positivos, os pontos negativos e o aprendizado da derrota hoje aqui em São Leopoldo. Pontos positivos, a troca de um sistema, uma nova ideia aplicada, um controle, menos ações claras, mas muito volume. A gente tem que transformar em situação de gol como a gente veio fazendo nos outros jogos, né? Hoje a gente teve situações claras, mas um volume mais baixo. A derrota faz a gente abrir os olhos para algumas situações, seja ela anímica, física ou comportamental, e é isso que eu vou fazer durante a semana, corrigir o mais rápido possível. Uma pergunta que muitas vezes não é uma vontade exclusiva do repórter ou do veículo que a gente representa, mas muitas vezes do torcedor. O torcedor perguntaria, e é por isso que eu pergunto também para o Bruno Coutinho, por que Jarro, Gabriel Morbeck e também o David Batista, atletas que têm a característica ofensiva, não foram opções para início de jogo? Eu sei que teve uma ideia nova, mas gostaria que explicasse para o torcedor e essa ideia inicial, então, por que não teve nenhum atacante de ofício, né? É a mesma situação quando a gente não tem atacante, a gente também joga sem zagueiro, tá? A gente tem uma situação física, né? Que o Gabriel vinha de uma lesão, o Jarro tá praticamente lesionado e jogando num grau 2, não tem como jogar 90 minutos. O David é um jogador muito incisivo, mas a gente precisava marcar pressão e ela funcionou muito bem no primeiro tempo, né? O David é outra característica e simplesmente por isso o torcedor ele tem que acreditar no processo e torcer no estádio. As duas trocas hoje no intervalo, saíram os dois zagueiros, o Tairone e também o Rodrigo Augusto, entrou o Marcão e o Gabriel Morbeck, e o Matheus Santana foi puxado mais atrás. No último jogo lá contra o Gaúcho, ele praticamente, segundo tempo, jogou como um segundo atacante, jogou lá na frente, enfim, e hoje ele teve uma função mais defensiva. Gostaria que o Bruno explicasse um pouquinho o que pensou para a segunda etapa. O Matheus nunca jogou de segundo atacante, ele teve chegada na área como um volante, um médio faz, ele tem facilidade de sair jogando, então às vezes ele é um volante que joga na linha de baixo, né, defensiva para construir, e quando ele joga na linha central, como ele termina muito bem a jogada, um jogador que ataca muito bem a bola, ele teve situações de gol no jogo porque ele não estava jogando no meio do campo, então ele nunca jogou de segundo atacante. O que vão ser as principais orientações do técnico Bruno Coutinho na medida em que se aproxima essa reta final da primeira fase para consolidar a classificação? Aí daqui a pouco quer uma briga por liderança, já virou uma briga por G4, daqui a pouco o novo resultado negativo aí vai mudar, é só pensar em classificar, mas o que fazer para que essa derrota de hoje não abale para essa sequência da reta final da primeira fase? Não vai pensar num novo resultado negativo, faltando 7 dias para começar o jogo, né? A gente pensa em estratégia para ganhar os jogos. A gente segue ainda, né, entre os 4. Se tiver alguma alteração durante a tabela, aí a gente prepara a semana de outra maneira. Primeiro, vamos consolidar a campanha que a gente vem fazendo, por mais que tenha muito mais empate do que eu queria, né, nas campanhas e principalmente nos jogos fora de casa. Eles entregam o suficiente para ganhar os jogos, a gente tem que ser letal. Tem situações que fogem do meu controle dentro do campo e eu tenho que ser um cara que lapida essa situação e que minimize o erro dessas situações que a gente constrói, tanto defensiva como ofensivamente, e tem um limite até onde eu posso entregar de informação e estratégia para eles. Então eu sigo acreditando, eles também
a conversa que a gente teve breve, a gente não duvida do processo em nenhum momento, a gente foi superado a primeira vez hoje, a gente já demonstrou que saiu perdendo por 2 vezes, uma a gente buscou empate, outra a gente virou, então assim, esse é o futebol, gente, é um jogo, né? Teve a melhor equipe que a gente enfrentou hoje, um jogo aberto, uma trocação, é muito interessante para a competição esse nível técnico jogado. É lógico que eu quero ganhar, fiz de tudo para que a gente saísse com a vitória, acredito que eles entregaram o máximo que eles puderam no dia de hoje também. É uma questão, a equipe de esportes da Rádio Membuí esteve reunida essa semana, Renato Oliveira, Fabrício Minussi, eu, Guilherme Rodrigues, enfim, a gente traçou um planejamento, acredito que também o Inter de Santa Maria faça isso, e se os astros se alinhassem, o Inter de Santa Maria vencesse hoje, enfim, estaria lá em cima na tabela. Infelizmente teve a vitória do Veranópolis, o Novo Hamburgo está jogando também, o Santa Cruz conseguiu empate no final contra o Passo Fundo, enfim, o Inter de Santa Maria dentro do planejamento está onde queria na tabela? Claro que não, vocês sabem que eu jogo todos os jogos para ganhar, a gente cria oportunidade para ganhar, o meu discurso com vocês não muda, né, que diz respeito a resultado, entrega, vocês são a prova, né, como nos acompanham diariamente e aqui nos jogos principalmente, que a gente cria e faz por merecer, faz por onde, mas é jogo, né? Eu não vou contar, né, com os astros, como você falou, porque eu preciso de performance, entrega, condicionamento físico, tático, técnico e entendimento. A gente não conta com nenhuma ajuda de outro planeta para ganhar jogo. Isso é muito trabalho, muita dedicação. Tomara que a tabela, com os resultados paralelos ali, consiga nos beneficiar de alguma forma, que nos mantenha o mais no topo possível. E a gente tem um jogo em casa já para se recuperar e pontuar. E com certeza vencendo o próximo jogo em casa a gente vai se permanecer ali no topo, distancia um pouquinho, mas ainda tem 15 pontos a serem jogados. Para fechar, ao menos da minha parte, bom, a questão da sequência da competição, te pergunto sobre essa reta final, o que projeta no sentido de, bom, agora vai ficar ali de terceiro, quarto, ou ainda vale analisar pelo aspecto de buscar a liderança, Bruno? A gente vai jogar para ganhar, cara. Eu não vou fazer nenhum planejamento e buscar uma posição na tabela que não seja vencer todos os jogos. Como eu falei, a gente tem 15 pontos a ser disputados, né? Se faz os 15, excelente. Se não faz, a gente vai tentar fazer o maior número possível. Eu não gosto de me alongar numa questão que ela é subjetiva, que eu não posso definir ela hoje. É jogo a jogo, a única coisa que a gente pode fazer agora é trabalhar e tentar os próximos 3 pontos no próximo jogo. Aí depois, cada semana, uma estratégia diferente, e sempre buscando vitória. Tem que entender que a gente busca a vitória. Fugiu, agora recuperei a questão da busca por reforços, não pela derrota hoje, mas digo pela questão das inscrições que se aproximam aí na fase final. Inter SM deve buscar reforços? É uma informação oficial ou isso está sendo analisado internamente ainda? A gente tem um número limitado de atletas e qualificou e deixou um número mais baixo. Quando tu me questionou isso há muitas semanas atrás, eu falei que a gente está sempre no mercado. Se tiver um jogador que seja do mesmo índice técnico ou superior ao que a gente tem, a gente tiver condições, com certeza vai agregar aqui. E quanto maior o número de atletas de qualidade a gente tiver, maior a chance, né, de a gente qualificar o elenco e maior a chance de vencer os jogos. A 10ª rodada já começou no sábado lá em Tramandaí, com o Real perdendo de 1-0 para o Gramadense, né? Uma pena, né? Porque o Real jogou muito bem, quase conseguiu sair na frente, tentou buscar o empate, né? Mas não deu. O time do Gramadense bastante qualificado, mas o Real, né, tem jogado com muita bravura. Seria muito importante se tivesse vencido, né? Porque daqui a pouco, né, ia fazer com que tivesse mais, né, competitividade, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ia tirar pontos do Gramadense e ia também, né, fazer com que os times que estão ali mais próximos do rebaixamento, né, também acendessem o sinal de alerta e, né, tornasse o campeonato mais competitivo. Um jogo que estava diretamente interessando ao Internacional de Santa Maria foi lá em Lajeado, aonde o lajeadense tem 100% de aproveitamento, fez todos os pontos possíveis na Arena Alviazul, mas hoje perdeu os 2 primeiros. Cadinho continua sendo adorado, né, pelos torcedores de Lajeado, só cá em Santa Maria, que não sei por que não deu certo, né? Mas lá em Lajeado está fazendo um grande trabalho, está jogando muita bola, né? E depois de uma cobrança de falta feita por ele, o lajadense sai na frente. O Bagé busca o empate posteriormente,
também, né, depois de uma cobrança de falta feita por um ex-jogador que passou por Santa Maria, Jean Roberto, né, e depois do bate-rebate, a bola vai para o outro lado e na sobra ali o Bagé empata o jogo 1-1. Essa foi a parte da tabela, né, que ajudou. Autorizado o Cadinho. Cruzamento é feito, Josias! Gol do Lajadense! Josias, 25 do segundo tempo de partida. Cruzamento lindo. Cruzamento do Cadinho. Ele deu o famoso arco para a boca do gol. E daí o Josias no alto. O goleiro Arthur se atrapalhou. O Lajadense abre o marcador. 1 pro Dense. 0 pro Grêmio Bagé. O Lajadense mantém um 100% de aproveitamento quando joga em casa. É um time incrível quando joga em casa. São 100% de aproveitamento. Faturando todos os pontos. Conquistando todos os pontos possíveis quando joga em Lajeado. O Dense faz o gol. O Dense vem pra bola. Cruzamento é feito no alto. Subiu de cabeça Samson. Bola no fundo, Franklin. Tem o time do Grêmio Bagé. Cruzamento é feito. Olha o perigo. Sobrou. A bola batida. É gol do Grêmio Bagé. Gol do Vitor. Logo depois do gol do Dense. Empata o jogo da entrada da grande área. Perna esquerda no cantinho. 1 pro Lajadense. 1 pro Grêmio Bagé. Gol do Vitor. Não teve nem tempo de comemorar, viu? Não teve nem tempo de comemorar o Lajadense, porque numa falta que começou aqui pelo lado direito, logo depois do gol, é bem verdade. O cruzamento foi feito, a bola permaneceu viva dentro da grande área do Lajadense. Os jogadores não conseguiram fazer o corte, ela sobra pro Vitor, que também com qualidade bota a bola chapada no fundo das redes. Igor Pavan não teve o que fazer, sem chance alguma. Tudo igual na Arena Alviazul, 1-1. Um outro jogo que foi muito importante também aí para o Internacional de Santa Maria foi o jogo entre Santa Cruz e Passo Fundo. Santa Cruz talvez ainda, né, disputando uma vaga ali no G8, né, mas com uma pontuação bem abaixo, saiu tomando 2 gols muito rápido do Passo Fundo, né, e depois numa partida de recuperação, né, consegue um gol, né, ainda no primeiro tempo, e o segundo gol, o gol de empate já nos acréscimos, né, do segundo tempo. Já não dava mais para buscar a virada, mas foi um empate que também, né, serviu ao Internacional de Santa Maria, já que se o Passo Fundo ganhasse, passaria, né, também o Internacional de Santa Maria. Volta sempre pro Passo Fundo, tem que botar a bola no chão, o time do Galo. Olha o Passo Fundo descendo, a bola foi enfiada na grande área, o Richard falhou, desceu, a bola vai ser enfiada no meio, vai pintar o gol do Passo Fundo, dominou os pneus, vai pra bomba, bateu o gol! Gol do Passo Fundo! 11 minutos e meio de partida, falhou a zaga do Galo, uma sucessão de erros do Galo, até o nosso querido Vinícius Panião dominar e bater cruzado para vencer o goleirão. Aberto o placar do jogo, tá na frente o Passo Fundo aqui nos Plátanos. Passo Fundo 1, Galo 0. Oi, Rodrigo, eu tô aqui com a Carolina. Carolina, que é torcedora raiz do Santa Cruz, já trouxe também um novo torcedor hoje, o Eduardo. Eduardo, essa primeira impressão do Santa Cruz, levaram o golzinho, mas tem muita bola ainda para rolar. O Eduardo, que é de Porto Alegre, né, acompanhando pela primeira vez o Santa Cruz. Sim, primeira vez aqui no... Olha o Passo Fundo descendo, vai pintar mais um, toca no meio, gol! Gol do Passo Fundo! Cruzamento na grande área, falhou a zaga do... Alô, zaga do Galo! 2 ganha a jogada, entrega do lado, dá pra Richard, desce pro jogo a equipe do Galo, acionado na ponta grande, bola pra Magal, o Galo desce de corpo inteiro, o Thales pede na ponta, Magal dominou, deu pra Thales, linha de fundo, vai pro cruzamento, meteu na boca do gol, vai pintar, passou, Giancarlo bateu, gol! Gol! Giancarlo! Cobra o lateral.
lateral, essa bola vai ter que chegar no Patricão do Napão. 49 minutos de partida, vamos chegando mais 3. Bola vem para Richard, tabela, entrega no meio, dá para Fred, volta a bola para Richard, levanta a bola na frente, grande bola para David, lá vai o garoto, sai da marcação, prende a jogada, já fez mais que o Marquinhos durante todo o jogo, abriu do nada, entregou para Giancarlo, levantou a boca no gol, vai fintar, Patricão, bateu golaço! Beija André Guedes, gol! Do Galo, Patricão! Como fez o Veranópolis, que foi a Passo Fundo e com muita autoridade ganhou de 3-2 do Gaúcho de Passo Fundo. O VEC abriu logo 2-0, o Gaúcho descontou. O VEC, aproveitando a pressão do Gaúcho no contra-ataque, abriu 3-1, né? Já eram 30 minutos do segundo tempo e aí já não dava mais tempo, né? E o Gaúcho descontou para 3-2 com 2 gols do Varley, né? O Varley que ano passado foi carrasco do Inter SM. Placar de 0-0, 11 minutos e meio. Vem o Veranópolis, são 3 contra 2. Pelo meio, atenção, vai bater no canto, a bola desviou, é gol. Gol do Veranópolis. Wesley Santos, aos 11 minutos e meio da primeira etapa. Chegou e chegou forte, chegou com objetivo. Depois do Gaúcho... Quando a fase não é boa, Rogério, é isso que acontece, né? O Gaúcho agora que tinha feito sua... O setor direito é forte demais, se pegar pode levar perigo, pegou, é o jogador Nicolas, tem a marcação, fez o cruzamento, passa por todo mundo, atenção, é o gol! Gol do Veranópolis! Romário, camisa de número 18, de novo, num contra segundo pau, é o Juan mesmo, no replay você confere aí, Juan esperto no lance o John recebeu agora, deixou para Natalício, devolve para John, no meio, vai entrar sozinho, tá pintando para descontar, atenção, vai marcar, é gol! É gol! Quem sabe agora partir aí para a reação. Varley, camisa de número 9, no replay para você. No momento o Rogério tá perdendo para Aimoré. Então ele vai já subindo aí, pegando a posição do Internacional de Santa Maria. Vem o Veranópolis pelo meio no poste, a bola tá entrando, é gol. No bate e rebate é gol do Veranópolis. Gol! Renan, camisa de número 5. A defesa não conseguiu tirar. Agora 3 para o Veranópolis, 1 para o Gaúcho. A gente estava falando que o jogo estava em aberto. Reveja no replay. A cabeçada, o goleiro salvou. Depois a cabeçada no poste. E Renan chegou. Possa descontar. Luizinho no primeiro pau. Varley, é gol! Gol do Gaúcho! Boa! No replay! No primeiro pau! Não deu para o goleiro, deu para ele. Varley, camisa... No último jogo da rodada, um jogo inclusive mais tarde, que poderia ser o jogo que iria, né, derrubar também o Internacional de Santa Maria, mais uma posição, foi benéfico para o Internacional de Santa Maria. O Novo Hamburgo foi a Frederico Westphalen e acabou num 0-0 com o Novo Hamburgo. Detalhe do jogo, professor Daniel Franco jogando com o seu ex-clube. Como foi também no último jogo, que não estava muito direcionado ao Internacional de Santa Maria, e que eu já estava até quase esquecendo aqui, em que o Glória venceu o Esportivo na Montanha dos Vinhedos. De novo, o ex-técnico Ale Menezes, agora técnico do Glória, né, voltou ao estádio da onde iniciou o trabalho e ganhou com seu novo clube do seu antigo clube. Glória 1-0 no Esportivo. Vamos ver agora como que está a tabela de classificação da... Então tá, né? Os resultados, bom, a gente apostou na galera aí, tá tudo igual, né, Buda? Pelos nossas apostas aí. Olha o Glória, gol! Golaço da equipe do Glória. Elias Ceará de fora da área. Gol! Do Glória de Vacaria, um golaço de fora da área.
E abre o placar a equipe de Vacaria, 16 minutos do primeiro tempo. É, rapaz, sai na frente do Glória, um chute despretensioso, fora da área, chegou a tocar na bola o goleiro Regis. Vamos dar uma conferida então aqui como é que ficou a tabela de classificação. O Aimoré disparou de vez na liderança, líder absoluto com 25 pontos. O Gramadense foi a 21, o Veranópolis foi a 18, o Internacional de Santa Maria estacionou em 16 e tem agora a Companhia do Passo Fundo, também com 16. Com um empate em Lajeado, Lajadense e Bagé ficaram com 15, Bagé na frente pelos critérios de desempate. Novo Hamburgo, com empate com a União, foi a 14. Depois, né, os times vão ficando um pouco para trás. O Santa Cruz, mesmo depois do empate heróico, foi a 10. Brasil de Farroupilha, que folgou na rodada. O Glória, que ganhou fora de casa, foi a 9. Estão todos os três com 9 pontos. União, com empate com o Novo Hamburgo, foi a 8. O Esportivo ficou com 7 pontos depois de perder para o Glória e o Gaúcho com 5 após a derrota. E o Real continua com seu único ponto conquistado na última rodada contra o Glória. Bom, galera, é isso. A gente está vendo aí a dificuldade que está sendo essa divisão de acesso. A gente sabia que não seria fácil, ninguém aqui, né, achou que estava de barbada, sabia que ia ser difícil, mas a gente não pensou que ia ter, né, uma situação em que a gente fosse encontrar mais dificuldades, seja por conta do método do treinador, do professor, né, Bruno Coutinho, né, que fala que o torcedor tem que acreditar no projeto e ir para o estádio torcer. Ok, a torcida vai ir, a torcida vai apoiar, a torcida vai acreditar. Mas, professor, essa é a mesma torcida, né, que também compra camiseta, que também se associa, que também vai ao estádio, que também compra transmissão, que também ajuda o clube, que viaja com o clube, que ajuda a pagar os salários dos jogadores, do seu salário também. Então, o torcedor engajado, o torcedor, né, que está na Baixada e o que não está na Baixada, mas que de alguma forma está ajudando, ele quer saber, sim, dos processos. Não vai dar um cheque em branco. Nunca foi assim em Santa Maria. Sempre houve muita cobrança. E a cobrança não é para jogar o trabalho fora. É para que o torcedor entenda o que está acontecendo, para que o torcedor se sinta confiante. E o que traz a confiança, o que leva o torcedor para o estádio é um time bem entrosado, é um time bem treinado, é um time que joga bola. E é isso que a gente não está vendo. E a gente quer saber o porquê que não está acontecendo, porque a gente acredita no projeto, porque a gente sabe que, né, estamos com jogadores de muita qualidade, talvez não sejam os melhores, mas são muito bons. Com esse time que nós temos, era para estar nadando de braçada, né? Ou no mínimo estar disputando pau a pau com a Aimoré a liderança, e não está acontecendo. Então o torcedor tem sim o direito, né, de saber o que está acontecendo com, né, o projeto, com o processo, para ter mais confiança de ir para o estádio e torcer. Vai ir contra o Santa Cruz, porque o torcedor está dando exemplo dentro e fora de casa, né? 2 torcidas organizadas hoje lá no Cristo Rei, né? A Turma do Esquenta e a Fanáticos da Baixada, né? 2 torcidas irmanadas, a Los Reis del Barrio, do Aimoré, né? E as torcidas organizadas do TSM. Então foi muito bonita a festa, é muito legal ver, né, as torcidas juntas. Vou passar aí algumas imagens que meu amigo Salomão Führer, aimoresista raiz, fez. Parabéns aí, Salomão, pela vitória, né? E é isso, galera, é isso, né? O sinal agora já está vermelho, né? Já não é mais sinal amarelo. Precisamos, né, saber o que acontece, né? O treinador fala que não estava no planejamento estar nessa posição, então o que está dando errado? O que acontece? Né? O porquê que não está dando certo? Né? Precisamos entender o que está acontecendo. Não dá mais para a gente continuar tendo todo esse sofrimento que a gente já carrega, né, desde 2012, né, na divisão de acesso. E agora que a gente conseguiu profissionalizar os setores, que o presidente Pedro deu, né, toda uma dinâmica, né, contratamos bons jogadores, estamos com logística, estamos com os departamentos, né, atuantes, a gente se perca, né, na nossa própria qualidade.
né? Não pode ser dessa forma, né? Me desculpem, mas eu não posso aceitar isso, né? Precisamos ir para o estádio torcer do primeiro ao último minuto, né? Mas quando acabar o jogo, né, queremos nós fazer a festa, comemorar 3 pontos, mas que se não for assim, né, as cobranças têm que começar a ser mais enfáticas para que a gente juntos, time, torcida, direção, comissão técnica, jogadores, né, consigam achar o que está errado, né, porque o caminho vai ser árduo, né, o caminho vai ser árduo. Já se passaram 9 rodadas e já era para esse time, né, tá encaixado, já era para esse time estar jogando bem mais do que o futebol que está apresentando. Como vocês viram nas entrevistas dos jogadores, né, algumas coisas me preocuparam, né, das 3 entrevistas que a gente trouxe. Também, né, apontei o Lion, como, assim como a Rádio Membuí, como o craque do jogo. Poderia ter escolhido o Copete pela defesa ali que salvou o 2º gol, né, mas achei que o Lion fez uma baita partida, mereceu esse destaque, né, então tá lá como craque do jogo. Ele fala que não podemos tomar gol bobo, que temos que ter mais cuidados defensivos e tal, e imediatamente, quando entrevistado, o goleiro Rafael Copete fala que não podemos perder gol, futebol é eficiência, o Aimoré fez, nós não fizemos, eles ganharam. Então até, né, aí, nessas 2 entrevistas a gente vê que talvez dentro de campo o diálogo também não está acontecendo, porque o ataque acha que a defesa está tomando gol bobo, a defesa entende que o ataque não está, né, sendo efetivo e fazendo os gols. Então já começa a gente a ouvir coisas, né, que nos deixam mais preocupados ainda. E finaliza, né, com a entrevista do Jarro, que vai para o jogo, né, totalmente descontado, e depois o próprio Bruno Coutinho admite que o Jarro jogou com uma lesão grau 2. Então quer dizer, né, com várias opções no banco, vai botar o Jarro lesionado para de repente perder o cara para a temporada toda. Olha, tá difícil, tá difícil de entender, né? O pobre coração alvirrubro só quer, né, um pouco de paz e que essa caminhada seja um pouco, né, menos tortuosa. Difícil, a gente sabe que vai ser, né, mas tudo foi planejado, tudo foi construído para ser uma caminhada de crescente. E o que a gente está vendo agora, infelizmente, não é uma crescente do Internacional. Mas o que está crescendo, sabe o que é? É a nossa comunidade, é a galera que está inscrita no canal Paixão Alvirrubra. Não batemos a meta dos 1000 ainda, mas estamos muito perto. Ajuda aí, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, tu vem aqui, assiste o canal, seja dos rivais, seja dos outros times. Quer cornetar a gente, está liberado, né? Mas te inscreve no canal, dá essa moral, né? Deixa teu like, ativa o sininho de notificações para saber quando tem vídeo novo. Tá? Compartilha, deixa o teu comentário aqui embaixo, fala aí, né? Se tu torce com o InterSM, se tu seca o InterSM, fala, né, qual que é, né, o lugar de onde tu tá falando, de onde tu torce para o Alvirrubro, e vamos assim fazer com que a nossa paixão alvirrubra se torne cada vez maior e que se tudo, né, correr como a gente sempre espera e como foi planejado por essa direção, como essa torcida maravilhosa espera, né, esse ano é o nosso último ano na divisão de acesso. Valeu? Então, aquele abraço e até a próxima!